Fala pessoal, beleza? Pessoal, então nós vimos lá como é que trabalha a taxa de serviço, né? Vocês viram que não é bicho de sete cabeças não, mas o que envolve na taxa de serviço, na minha opinião? Envolve uma mudança de cultura. O produtor precisa estar disposto a mudar a forma como ele vem fazendo. Então, é aquela história, né, gente? Se ele espera resultado diferente, não adianta querer fazer igual achando que vai mudar alguma coisa, porque milagre quem faz é Deus, né? Nós não aprendemos a fazer milagre ainda. É Jesus Cristo que faz. Então vamos lá, pessoal. Agora nós vamos falar de taxa de concepção. Ô, Lucas, você falou que taxa de serviço é mais fácil que taxa de concepção, né? Você... Não é que é mais fácil, pessoal. A taxa de concepção, ela envolve mais variáveis. Então, agora para tratar aí como que a gente melhora a taxa de concepção nas propriedades, nós vamos devagar aqui, ó. Então vamos lá. Taxa de concepção. Pessoal, de cara, qual que é o mais, talvez seja o principal aí, mais importante, mas que conversa com todos os outros relacionado à taxa de concepção, os fatores principal seria nutrição. Gente, tem um professor da universidade da UFV, nem lembro o nome dele mais, mas que sempre falava assim, ó, vaca magra não dá cio. Vaca magra não dá cio. Vocês lembram aquela história lá das prioridades nutricionais? Então, assim, primeiro o animal come para se manter vivo. Depois o animal come para poder manter a cria viva através da produção de leite, né? Depois o animal come para poder recuperar o score, manter ou recuperar o score de condição corporal dele. E por último o animal come para poder emprenhar de novo. Então, assim, a natureza é perfeita, né, gente? E aí, a reprodução, pessoal, ela só vai andar bem se a nutrição estiver adequada. Então, muitas vezes a gente chega para fazer um trabalho de reprodução na fazenda, e aí quando você olha o gado está todo magro. E aí quando você olha no coxo, o gado não está comendo o que precisava comer, as vacas estão passando fome, literalmente. Então, a nutrição, ela vem antes. Então é por isso que eu falo, não adianta o consultor, o técnico, chegar na propriedade e só entender de reprodução. Porque pode ser que o problema da fazenda de reprodução seja associado à nutrição, e aí ele precisa saber atuar nisso. E aí, pessoal, quando você vai pensar agora nas prioridades nutricionais, os problemas de nutrição que levam ao anestro nutricional, que aí inclusive atrapalha a taxa de serviço também, porque as vacas não dão cio, né? A vaca não está ciclando, ela não dá cio. Então o problema não é só na concepção, mas também no serviço. Você precisa prioritariamente trabalhar a fração, a parte energética da alimentação do gado. Então, assim, você precisa disponibilizar energia. Então, é a fração de energia da nutrição que precisa ser priorizada, a parte energética. A fim de quê, pessoal? A fim de fazer sobrar glicose para os ovários das vacas funcionar, para a vaca voltar a ciclar. Então, sem nutrição, que talvez seja aí o mais importante, não tem reprodução. Primeiro boia para depois querer emprenhar, beleza? Então, acho que seria o principal aí. E aí, além disso, pessoal, depois da parte energética, obviamente, respeitando a pirâmide de prioridades nutricionais do animal lá, você precisa trabalhar a dieta como um todo. A vaca precisa estar comendo uma dieta adequada para aquilo que ela está produzindo, para aquilo que ela está entregando e para emprenhar de novo também. Beleza? Proteína, parte mineral, né? Toda a dieta do animal. Beleza? Então, de nutrição aí, pensando em concepção, seria isso. E aí depois, o próximo aqui assunto, pessoal, a gente vai para a parte de sanidade. E a parte de sanidade, de certo modo, ela também está amarrada na nutrição, né, gente? Vaca que está passando fome, a imunidade do gado é baixa. Então, a parte de sanidade. E aí, na parte de sanidade, quais são as principais coisas que nós precisamos pensar? As principais doenças reprodutivas, e aí pensando em doença reprodutiva com controle de vacina. A primeira que a gente precisa pensar é brucelose. E brucelose, pessoal, nós vamos ter uma aulinha aqui para falar só de brucelose e tuberculose, porque é uma zoonose e é uma doença que está muito disseminada no país, nós precisamos ter muita atenção com ela. Mas a brucelose, ela provoca prejuízo demais na reprodução. Além de ser uma zoonose e de transmitir doença para o ser humano, ela provoca índices de abortos
altíssimos dentro de uma propriedade. Então, as perdas reprodutivas, as perdas econômicas que a brucelose causa numa fazenda, elas são bastante consideráveis e elas precisam ser levadas em consideração. E aí, pessoal, uma outra doença aí tão importante quanto a brucelose, que também é zoonose, né, que a gente também pega essa doença e que causa tantos prejuízos econômicos quanto a brucelose, é a leptospirose, que também, né, assim como a brucelose, leptospirose, está associada a abortos no terço final de gestação. Então, todas essas duas doenças aqui, elas causam aborto no terço final de gestação. E todo mundo sabe aqui o prejuízo que é uma vaca abortando no terço final de gestação. Às vezes você acaba de secar a vaca vai lá e aborta. Então, assim, são doenças para serem tratadas com muita seriedade. E outra coisa em comum das duas doenças, pessoal, que as duas têm vacina, né? A brucelose é vacina uma vez na vida do animal, animais de 3 a 8 meses de idade, fêmeas, né? 3 a 8 meses de idade, fêmeas. E a leptospirose depende muito do desafio da fazenda, mas pode chegar, tem fazendas aí que tem desafio com leptospirose por contaminação, né? Porque o veículo, o principal, como é que fala? Veículo mesmo, o principal carreador da doença é através da urina dos ratos, né, que ela é transmitida. E aí tem fazenda que vacina até 3 vezes por ano. Então vacina aí de 4 meses, mas o normal seria aí 2 vacinas ao ano, 2 vezes ao ano no calendário sanitário aí, arroz com feijão, 2 vacinas ao ano para leptospirose. Então todas as duas doenças são muito graves, muito sérias, mas as duas doenças têm vacina. E a leptospirose tem uma outra vantagem, que além de ter vacina, ela também tem tratamento. Então você também pode tratar animais positivos para leptospirose. Então a leptospirose ela acaba sendo mais fácil de controlar do que a brucelose. A brucelose animal com brucelose precisa ir para abate sanitário, beleza? Aí, pessoal, quais são as outras doenças aí que atrapalham a reprodução nas propriedades? Aí nós vamos pensar agora em IBR-BVD. IBR-BVD são doenças virais que são controladas com vacinação também. E aí a vacinação também, recomendação de vacinação também 2 vezes ao ano, beleza? 2 vezes ao ano nós temos aí no nosso calendário sanitário a vacinação de IBR-BVD é a melhor maneira de fazer o controle da doença nas propriedades. Além disso, descartando animais que você sabe que são persistentes. Beleza? E aí, pessoal, a outra doença aí que já está associada à reprodução, que está associada ao uso de touros, né? Quando você tem um esquema de monta controlada ou monta natural, propriedades que trabalham com inseminação artificial não correm risco de ter problema com essa doença. Só retomando aqui, pessoal, IBR-BVD está associado a aborto no terço inicial de gestação, tá? Esqueci de falar aqui, ó. Aborto no terço inicial de gestação. Ah, Lucas, está tendo muita absorção, né? Às vezes o veterinário vai lá, faz o diagnóstico com precoce, com 28, 30 dias, e aí volta na próxima visita, aquela vaca que estava prenha naquela visita, na próxima não está mais. Ah, perdeu, absorveu. Fala assim, não absorveu, ela abortou. Ela teve um microaborto. Então o aborto foi um aborto pequeno, ninguém viu ela abortando. E esses abortos no terço inicial de gestação, uma das causas prováveis pode ser IBR-BVD. Então, essa vacinação aí de rebanho que tem problema com esse tipo de microaborto é importantíssimo. Beleza, pessoal? Aqui só arrematando a parte de sanidade, outra doença aqui é menos importante um pouco porque ela está associada ao uso de touros. É a campylobacteriose. Então a campylobacteriose é uma doença que é veiculada pelo touro, então é no momento da monta que é feita a transmissão, então propriedades que utilizam inseminação artificial não tem problema com campylobacteriose e que também provocam abortos na gestação. Então, campylobacteriose só quando for monta.
caso de monta natural. Beleza? Então, sanidade, pessoal, pensando aí em sanidade associada à concepção, seriam essas as principais doenças. E aí, pensando em sanidade, o que a gente precisa pensar é realmente na saúde dos animais. Então, assim, animais que têm algum tipo de processo inflamatório crônico ou agudo corrente no corpo, esse animal vai ter uma dificuldade para poder ficar gestante. Por quê, pessoal? Qualquer coisa que cause uma resposta inflamatória no corpo do animal, produtos dessa resposta inflamatória são as prostaglandinas. Então é um produto da resposta inflamatória que acontece no corpo do animal. E a prostaglandina vai provocar uma lise do corpo lúteo, e o corpo lúteo é responsável por manter a produção de gesterona, por manter a gestação naquele terço inicial de gestação. Então qualquer coisa que cause uma resposta inflamatória no corpo do animal, pode ser aí problema de casco, pode ser mastite, pode ser abscesso, né? Presença de um abscesso muito grande, uma resposta inflamatória muito grande. Então, qualquer coisa que provoque uma resposta inflamatória vai prejudicar bastante a reprodução. Porque vai produzir PGF e a PGF vai quebrar o corpo lúteo e vai cessar a produção de progesterona e a gestação não vai avançar. Beleza, pessoal? Então, de sanidade, eu acho que basicamente seriam essas principais preocupações aí, pensando em concepção. E aí, pessoal, continuando o raciocínio aqui, ó, nós falamos de nutrição, sanidade, outro importantíssimo fator, o fator humano. Ô, gente, a habilidade de inseminador conta muito. E aí o que acontece? Aí, o que é um relatório que nós precisamos aprender a criar e a olhar para ele? É concepção por inseminador. E aí você vai ver que em propriedades que tem mais de um inseminador, o resultado dos inseminadores são diferentes. Então, assim, tem uns que tem um resultado muito melhor que dos outros. Por quê? Porque provavelmente ele faz alguma coisa diferente. Então tem detalhes ali no procedimento de inseminação que o inseminador faz e que leva ele a ter um resultado melhor que do outro. Então, quando a gente chega à conclusão que você tem um problema de concepção em função de fator humano, o que é a primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal? É uma reciclagem da turma. Então é reciclagem e treinamento. Reciclagem ou treinamento, né? Ou treinamento. E aí, assim, ter muita atenção para os detalhes, não só para o procedimento em si, para ter detalhe. Às vezes, temperatura de descongelamento de água, né? Às vezes, o tempo de descongelamento não está adequado, a higiene no procedimento não está sendo bem feita, está demorando demais para poder passar a cervix do animal. Então, temos que ter bastante sensibilidade para poder enxergar aonde que pode estar acontecendo a falha na operação aí, que está levando um ou outro a ter resultados piores. Então, pessoal, é o seguinte, quando você tem na propriedade mais de um inseminador e você sabe que o inseminador emprenha mais do que o outro, ele tem mais habilidade para inseminar, o resultado dele é melhor que o do outro, você vai concentrar as inseminações naquele inseminador que emprenha mais, obviamente. Então, quando tiver protocolo de ATF, quando tiver mais animais para serem inseminados, concentrar as inseminações na mão daqueles que inseminam mais, a fim de melhorar o resultado como um todo. Então, isso também é estratégia. E aí, pessoal, da mesma forma que você tem um relatório de taxa de concepção por inseminador, você também tem a taxa de concepção por touro. E aí, o que esse relatório mostra? Sêmen não é tudo igual. Esse relatório mostra que tem diferentes touros, têm diferentes fertilidades. E aí, o que é o lógico a ser feito? O que é o inteligente a ser feito? Se você tem um problema de concepção na sua propriedade e você está lutando contra ele, e você identifica que tem um touro que está emprenhando 40% e um touro que está emprenhando 15%, qual que é o sêmen que você vai usar, gente? Você vai usar o sêmen do touro que está emprenhando mais. Obviamente, você vai concentrar a utilização do sêmen do touro que está emprenhando mais. E quando for comprar sêmen,
vocês têm que ficar muito atento aí para a fertilidade do sêmen também. Então tem indicadores de fertilidade daquele touro, daquele sêmen que você está comprando. Beleza? Então fiquem muito atentos com isso. E um outro detalhe aqui, falando de touro, é o uso de sêmen sexado. Pessoal, a gente sabe que a fertilidade do sêmen sexado é mais baixa. Então, se você tem um problema de concepção na sua propriedade, seja com vaca ou com novilhas, não é indicado o uso de sêmen sexado para propriedades que estão atravessando problema por concepção, porque vai piorar o problema de concepção e vai atrasar muito a reprodução do plantel. Beleza? Então, basicamente, pessoal, seriam esses 4 principais fatores aí. Tem agora outros 2 fatores importantíssimos que nós vamos tratar eles de formas separadas. E quais são? Primeiro seria a ambiência, que está relacionada ao estresse térmico, né? Toda situação de estresse no animal ela é muito deletéria para a reprodução. Então, conforto térmico e ambiência, nós vamos falar só de conforto térmico e ambiência na aula de ambiência. E nós vamos convidar aqui o nosso diretor técnico, André, para poder falar da fase mais crítica da vida produtiva da vaca, que é o período de transição. Então, o período de transição ele é determinante aí, tanto para o retorno do cio do animal, quanto para garantir a saúde na vida produtiva do animal e na lactação do animal. E nós também vamos tratar desse assunto em uma aula separada. Beleza, pessoal? Até as próximas aulas. Valeu!